Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma revisão para nossa próxima avaliação. A gente está falando em interpretação de texto geral e em relações semânticas. É interessante a gente pensar o tempo inteiro, certo? Em algumas situações que aparecem nos textos e que podem ser objeto de cobrança de interpretação textual nas provas, nas avaliações, nos concursos, no Enem, certo? Nas provas que a gente vai fazer ao longo da vida para testar o conhecimento da gente. Então, olha só, com visita em casa, sem visita em casa. Então, esse é um tipo de tirinha em que o título vai fazer a maior diferença. A gente tem grande importância aqui, estabelecida pela situação de oposição. Olha só, roupa confortável, cozinhando, vendo um filme. Então, o que que acontece? A oposição, além de ser feita pelo texto não verbal, ela é feita também pelo uso aqui, ó, desses elementos de coesão, com e sem. Então, a oposição, ela se estabelece pelo texto não verbal e também pelo uso desses elementos coesivos. Olha, com visita em casa, sem visita em casa. São elementos de oposição, elementos que se transformam em uma análise e outra. Então, o humor da tirinha aqui, ele é estabelecido não pela igualdade da situação. Olha como essa coluna aqui no meio de textos verbais, certo? Vai trazer a unidade da situação. Então, o que que garante unidade? As mesmas atitudes, roupa confortável, cozinhando, vendo um filme. Então, olha que a gente vai perceber aqui é, uma igualdade de situação exposta, visita, visita, certo? Ao mesmo tempo, roupa confortável, cozinhando e vendo um filme. O elemento de oposição vai se dar através do com e do sem. Com visita, sem visita, o que muda completamente a relação de sentido estabelecida pelo texto. E a gente vai observar mais algo. O que que a gente observa aqui? Olha o comportamento da pessoa sozinha, completamente diferente do comportamento da pessoa com uma visita em casa. Então, o que é que parece para o leitor? Que há uma manutenção de aparências. Então, a gente vai observando o texto passo a passo para a gente deduzir, através dos elementos verbais e não verbais, qual é a interpretação que se espera, né, do leitor a partir da construção dessa tirinha. Vamos adiante. Olha só, o primeiro quadro, ele já estabelece uma situação esquisita, né? A gente tem um almoço, uma comida, um peixe, e a Rosinha, personagem do Maurício de Souza, ela olha com a expressão triste, uma expressão decepcionada, uma expressão indagadora, a gente ainda vai descobrir lendo a sequência, para o peixe. Então, o que é que acontece? O peixe está com um olhar para ela esquisito também. Então, vamos ler para que a gente compreenda o todo dessa tirinha, o contexto. Acabo de me lembrar. Tem um encontro hoje. Ela sai aflita, ó, depois de ver o peixe. E o que é que acontece? Um encontro amoroso no último quadrinho com Chico Bento, que é o seu par romântico na historinha, né? Então a gente pensa o seguinte: que significados pode ter essa fumacinha que aparece no primeiro quadro? Poderia ser que o peixe está quente? Ok, pode ser sim. Poderia ser que o peixe está fedendo? Poderia ser sim. Mas aí a gente analisa o contexto. A expressão dela no último quadrinho é uma expressão que na sequência melhora ou piora? Melhora. Então não deve ter sido, certo? O fedor, o elemento aqui, mas sim o fato de estar quente por ser servido à mesa. Então não faria sentido, na verdade, estabelecer uma relação da imagem com a situação de mau cheiro, né? Do elemento peixe, peixe fedorento, peixe mal cheiroso. Então teríamos aqui exatamente, olha só,
Se fosse o elemento, a fumacinha aqui, que fosse para chamar a nossa atenção, o que é que haveria? O olhar dela estaria direcionado com o tracejado voltado para a fumacinha. Então a gente tem exatamente uma situação diferenciada aqui. É o olhar. E o que que esse olhar tem a ver, né, com o personagem Chico Bento que ela encontra no final? Se a gente observa o mesmo olhar, ó, partido no meio. Então, o velho olhar de peixe morto, que poderia ser aqui um olhar de apaixonado. Então, o peixe morto aí por ser o almoço. A gente pode dizer que é um humor esquisito, esse humor da tirinha, né? Mas a gente precisa de uma série de referências que nem estão dentro do texto, para que a gente consiga interpretar esse contexto. Então, são referências extratextuais que vêm do conhecimento da cultura, conhecimento das expressões culturais, expressões linguísticas que as pessoas usam. Ah, que é que vem? Você está me olhando com esse olhar de peixe morto. Então, esse olhar aqui é um olhar apaixonado, na verdade, né? Então, houve uma similaridade, uma sinonímia, né? Uma situação de comparar na linguagem não verbal o olhar do peixe morto com o olhar apaixonado do Chico Bento para ela. A gente percebe a sequência temporal passando, porque da hora do almoço ela sai de casa, olha a fumacinha aqui no pé para indicar que ela está andando. É interessante que a história em quadril mostra sempre essa poeirinha, né? Nos pés para mostrar que a personagem está em movimento. Aqui não seriam lágrimas, né? A gente vê uma espécie de suor, como se ela estivesse correndo. E no final a gente tem um outro quadro que mostra uma sequência também de ações e atitudes. Esse é o famoso Armandinho, né? Bem bacana ele. Então, olha só, de onde surge essa fala? A gente tem alguns elementos não verbais na tirinha que também nos dão pistas, né? Se essa fala fosse do personagem Armandinho, esse tracinho aqui, ó, estaria voltado para ele, para a boca, para a cabeça. Mas a gente vê que esse tracinho vem de cima, então provavelmente é o adulto, ó, que aparece no terceiro quadro, com quem ele sempre fala. É interessante porque na tirinha do Armandinho, a certeza de que ele é uma criança, né, aparece sempre pelo contraste do tamanho do adulto com o tamanho da criança nos quadrinhos. Nunca aparece esse adulto que fala com ele. É provavelmente um homem de calça, né? Ou talvez uma mulher também. Pelo sapato parece ser mais masculino. Então, olha só. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Olha a situação de decepção dele, ó. A carinha para baixo, um pouquinho para baixo, já mostra essa decepção. Amor. É muito linda essa tirinha, né? Quando a gente para pensar que o amor também é essencial à vida de todos os seres vivos. O quanto é importante esse raciocínio da criança aí. E é o inusitado, o diferente, o que aparece pra gente, né, numa situação de trazer da tirinha uma reflexão bem importante para os seres humanos, né? Então, o amor aparece não a água como um elemento essencial à vida, aos seres, né, em geral. Muito legal isso aí. E, na verdade, ele é fruto, né, dessa concepção humana. Embora se acredite também que os animais amam e se veja a proteção dos animais com as suas crias, né? Olha só. Então, se a gente observa elementos do texto, olha só que esse simples tracinho aqui, que indica a fala de uma pessoa que não está no quadro, faz com que se confirme essa presença aqui, ó, no terceiro quadro. As pernas que aparecem no terceiro quadro ratificam, ou seja, confirmam a presença do adulto que está falando com a criança, no caso, o Armandinho. Olha aqui de novo a fala que vem de cima e observa que ele não fala nada no primeiro, não fala nada no segundo, ele vai apenas falar no terceiro quadrinho. Mas a expressão dele comunica, primeiro, uma expressão que dá uma ideia de estar ouvindo, né? Depois, uma leve inclinação da cabeça para baixo, que nos dá
a ideia exata de uma certa decepção. E, no final, essa carinha aí, né, de incompreendido que ele faz ao proferir a resposta que ele deu à prova, que é o amor, no caso. Então, a tirinha reflexiva, né, que traz mais uma situação de reflexão do que de humor, mas que acaba provocando um certo humor também. E, para a gente, aquela vontade de contestar o professor, né, e dizer, não, professor, essa resposta também está certa. Aí eu brinco e digo assim, que se um aluno meu respondesse isso, eu daria esse ponto a ele, porque realmente o amor é essencial para a nossa vida, né? Vamos adiante. Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Bacana, né, para a gente pensar nessa tirinha em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento, como estamos vivendo. Olha que legal, quando a gente observa a expressão do sapo. Tem uma leve transformação aqui, ó. Olha que a sequência a gente percebe pela fala do personagem, pela sequência natural, né? Um, dois, três dos quadrinhos, mas a gente percebe também a mudança de atitude no sapo, que é um elemento aparentemente aleatório e que não é aleatório, faz todo sentido dentro da tirinha. Olha, ele aparece aqui com uma expressão ciências, história, português, matemática, parecendo que é algo meio cansativo, né, decepcionante. E aí, quando ele diz amigos, brincadeiras, professores, e a gente aprende muito mais coisas na escola, a expressão do sapo, ó, muda completamente em aprovação, em confirmação, a alegria do próprio personagem Armandinho aqui, ó, como ele está completamente alegre, diferente dessa expressão facial do primeiro quadro. Então, são elementos não verbais e elementos verbais que vão fazer a gente compreender o todo do texto, o contexto do texto. Olha que coisa interessante e importante também. A construção da primeira frase não é só ciências, história, português, matemática. Não é só, mas também. Então dá a gente uma ideia de que haverá uma adição a mais, né? Não só, mas também. Não aparece o mas também aqui, ó, em nenhum dos outros dois quadrinhos, mas está implícito. A gente consegue ler nas entrelinhas, a gente consegue perceber que há essa informação, né, no implícito da fala do personagem. Eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Olha só o elemento, o que é o assim? É o elemento da mão, que depois colocado acima da cabeça, vai nos dar a ideia, olha, da gradação de tamanho. Houve um aumento, olha como está inclinada aqui essa curva, ó. A gente vai ter a curva de crescimento, né? Ela pequenininha, se ela tivesse do mesmo tamanho, ela estaria aqui ainda, mas ela cresce. Então, eu era assim e já ouvia dizer que o país estava em crise. Agora já sou assim e continuo a ouvir dizer que o país está em crise. Então, a gente vê aqui claramente esse elemento, né, de adição, trazendo para a gente essa ideia de que nada se alterou de um tempo para outro. Então, apesar dela ter crescido, a situação se mantém absolutamente igual. A crise do país, né? Bem reflexiva a Mafalda. Lembrando aqui, né, que o autor Quino acabou de falecer agora em 2020, né? Uma grande personagem das tirinhas em quadrinho. Esse é bem interessante, né? Uma tirinha diferente dos dinossauros. E lembra, eles sempre fazem piada com a questão dos dinossauros terem sido extintos, né? Aí o primeiro dinossauro diz, né? Veja como a lua está bonita. Veja como ela ficou maior. Lene, isso não é a lua. Tão bonita. Quer dizer, ele continua, olha só que a expressão do primeiro dinossauro aqui, é o não verbal também, olha. Vai dar a gente a certeza da alienação dele diante do fato. O susto, o primeiro tá feliz, os dois estão felizes no primeiro quadro, né? O dinossauro Rex aqui, no caso, com o pescoço mais alto, ele já fica olhando de forma meio esquisita no segundo quadro. Ele presta atenção, ele para de sorrir, enquanto o outro aumenta o sorriso.
E aqui, olha, esse sorriso está maior, mas o outro está com o olho completamente, ó, a pupila completamente diferente. E ele está em tom, né, de susto. Lene, isso não é a Lua. Então dá a impressão exata aí, né, de estar chegando um meteoro, de estar chegando um cometa, que vai, no caso, acabar provocando a extinção dos dinossauros, né, ou vai prejudicá-los dentro do contexto. Então é uma apologia, uma referência a um fato extratextual que a gente conhece, certo? Por uma situação, né, de estudarmos e sabermos que os dinossauros estão extintos no mundo. Então houve essa extinção já. E assim a gente vai percebendo a coesão textual. Né? Olha como é interessante a proximidade. A lua distante é desse tamanho, é menor. Então a gente vai ver a linha da perspectiva. A suposta lua vai se aproximando, ela fica maior de um quadro para o outro e ela fica gigante no terceiro quadrinho para mostrar que ela está vindo muito rápido e muito mais próxima. Então, olha quantos elementos vão dando a gente a ideia de velocidade, a ideia de proximidade, a ideia de mudança completa. Olha, parece ter aquecido o ambiente aqui. Olha como mudou de cores frias, azul, roxo, vermelho. Então, a gente tem exatamente essa ideia de impacto de meteoro, de pegar fogo, na atmosfera, na hora que vai se chocar contra a Terra. Então, quantos elementos, até as cores vão significando muita informação no tirinho em quadrinhos. Já esse a gente tem, olha só, um vírus, né? Lembra a gente o coronavírus agora também. Então, estou pronto. Sobe aí. Lá vem o outro segurando as mãos, ó. Esse aqui já tá com a carinha. Olha como muda a expressão dele, ó. A linguinha de fora, como se estivesse aguentando peso. Olha como ele tá com o rosto diferente do que está no meio e do que está em cima, né? Porque quem tá embaixo tá aguentando mais peso. Só falta pôr o casaco. Pode sair, pessoal. Tá tudo bem. Então ele se disfarça de ser humano, né? Para avisar as pessoas que podem sair livremente, porque já está tudo bem. É bem interessante aqui, porque a gente vai ver uma reflexão, né? Uma brincadeira. Logicamente, o vírus não faria essa situação inverossímil, não semelhante com a realidade, mas que a gente vai ter de um vírus ser um símbolo, uma metáfora, né? Das pessoas que não estão se conscientizando de que ainda não é hora de sair de casa e ainda não é hora de se expor na rua, né? Ainda precisamos manter o resguardo, o isolamento diante da pandemia e todos os cuidados necessários. Então, é essa situação do vírus aqui que vai trazer para a gente a situação de que alguém está nos enganando. Logicamente, não é o vírus, né? Porque ele não é animado, não é um ser humano, não é capaz de nos dar esse aviso dessa forma humana, personificada, mas a gente vai ter os falsos profetas, os falsos enganadores, né? As pessoas que acabam nos dizendo que sim, já está tudo bem, enquanto dados mostram o contrário, né? Que ainda é momento de se isolar, ainda é momento de ter bastante cuidado, porque não sabemos como será o desdobramento, né? Nos próximos momentos, ainda sem vacina. Esse mais uma do Armandinho. O que é isso, Armandinho? Quá, quá, quá. Brincando de boneca? Esse quá, quá, quá dá ideia de risada, né? De ridicularização. Olha a cara do amigo, né? Como se estivesse realmente perturbando o outro, né? Ridicularizando, diminuindo. E aí ele chega com o sapinho na cabeça, olha só, né? O sapinho não mantém a expressão o tempo inteiro, ele não se altera. Armandinho tá feliz, empurrando um carrinho de bebê, o que tecnicamente, né, na nossa sociedade machista, patriarcal, é considerado um trabalho de meninas, né? Uma brincadeira de meninas. E aí ele diz, em resposta, estou brincando de pai, né? Brincando de pai, simplesmente. E a carinha do personagem do interlocutor, né, dele, no caso, que é o locutor inicial aqui, vai mudar completamente. Olha, ele tá com a cara de quem parou para pensar, né? Então é muito bacana a gente pensar aqui nessa situação da gente ver o quanto a gente tem o personagem mudando de atitudes e trazendo uma reflexão também sobre esses papéis na sociedade, né? É uma criança do sexo masculino, ao brincar de bonecas aqui, ele está, na verdade, brincando de ser pai.
ele pode estar brincando de cuidador, brincando de alguém que tem responsabilidade afetiva e responsabilidade real com uma criança. Então, seria uma inversão dos valores antigos, né? Muita gente ainda defende a manutenção dos valores antigos, mas é interessante porque nos põe a pensar sobre essa situação. Então, é mais uma tirinha reflexiva. O Armandinho, ele segue a linha da Mafalda. E para a gente finalizar, achei bem bacana, né? Hoje estamos aqui, mas até quando? A gente nunca sabe quando será a última tirinha. Bacana a gente pensar nisso, né? Que a gente é uma tirinha filosófica, que a gente vai ver, não há mudança nenhuma, ó, de um desenho para o outro, os desenhos estão praticamente idênticos. Na verdade, a gente percebe a mudança na sombra. Olha que interessante, a passagem do tempo aqui, ela é sinalizada pela mudança da sombra, então houve a mudança do sol. A resposta do Armandinho, a gente nunca sabe quando será a última tirinha. Essa é a nossa última tirinha, mas aqui a gente vê uma reflexão sobre a vida, né? Uma reflexão filosófica. É bem interessante porque essa passagem, essa sequência é vista por elementos bem simples, pela fala, pela resposta e também pela sombra do banco que acabou aparecendo aqui pra gente. Um beijão para todos. Façam os exercícios, não se esqueçam do mini teste, revisem os exercícios antigos e matem a pau, como a gente diz, certo? Acertem tudo e tirem nota máxima. Um beijo para todos, estou com saudade de vocês.